Então, o versículo Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. O pastor Daniel falou aqui sobre o meu trabalho. Esse ano nós completamos 36 anos que eu estou envolvido no projeto missionário. Começamos lá em Minas Sul, 10 anos lá, depois viemos para Goiânia, e aqui na Secretaria Estadual e Nacional nós estamos já há 26 anos. Então, há 36 anos atrás, nós abrimos uma congregação na Bahia, lá no Tanquim, povoado pequenininho, onde tem ali uns remanescentes da minha família, e lá aquela obra nasceu pequena, continua pequena, mas ali ficou a pedra fundamental de uma obra que cresceu. Ao longo desses anos, a obra se estendeu ali para o oeste da Bahia, então hoje são 160 igrejas no oeste da Bahia, no Piauí são 560, nós abrimos mais, no tempo do meu sogro e depois que ele faleceu, mais 52 no Maranhão, e hoje estamos também atuando no Ceará, uma frente missionária que está ligada a Campinas, mas nós somos indiretamente responsáveis, né? E nessa ação missionária, estamos também cuidando de uma obra transcultural, né? São os trabalhos do Campo de Campinas e outras igrejas que estão relacionadas aí no Departamento de Missões da nossa convenção. Então, nós estamos com trabalho na Argentina, no Equador, lá no Peru, agora mesmo o pastor Tonildo e uma equipe lá de Minas Sul, pastor Sandro Fontoura, uma equipe de 15 pessoas estão lá no Equador. Um trabalho que nós recebemos em 2010, me parece. Recebemos um missionário ali, e apenas um missionário, uma família. Hoje já temos ali várias igrejas, né? Várias igrejas, impressionante. Eles construíram um templo ali, pastor, de bambu. As paredes de bambu, o que seria o madeiramento é bambu, tudo de bambu. Mas a igreja é muito linda, bonita e lotada de crente, né? Isso é que é mais importante. E tem ali uma extensão nas Ilhas Galápagos, né? Hoje, possivelmente, eles estão lá, fazendo um trabalho lá. E o ano passado recebemos também mais um trabalho no Panamá. E aí, as igrejas é que fazem esse trabalho. Eu sou só o mediador, né? Sou só o mediador, mas as igrejas estão fazendo esse trabalho. Então, dos 224 municípios do Piauí, estão faltando apenas 18 municípios para a gente fechar uma madureira em cada município daquele estado. E eu louvo a Deus por isso, rogo as vossas orações, é nosso objetivo, é uma meta nossa alcançar todo aquele estado, em nome de Jesus. Então, estamos apoiando a frente missionária que está ali na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, todos são trabalhos que estão vinculados aqui à nossa convenção em Goiás, e nós estamos, de uma certa forma, ajudando na coordenação. Ore por nós. Ontem Deus me deu o privilégio de completar 75 anos, né? Quando meu pai completou 60 anos, eu achei que ele estava caduco já, né? E eu estou com 75, acho que eu estou jovem, né? Então, a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor, na velhice, ainda serão viçosos e florescentes e ainda produzirão frutos. Então, irmão, você que é meu contemporâneo, né? Está na melhor idade, nós que estamos aí nesse patamar, não fique triste não, você está numa idade boa, né? É a idade que você vai produzir muito fruto ainda para o reino de Deus. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo que eu li. A Bíblia nos mostra que tudo tem um tempo, né? Tem um tempo. A vida cristã é igual à vida biológica, a vida física. A criança nasce, diz que nós temos 3 estágios da nossa vida. Aliás, 4, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa é a nossa vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Agora, espiritualmente, é o contrário, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos
E aí é que vamos viver de verdade. Nós não vamos morrer. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não morre, passa da morte para a vida, né? Paulo diz, ficar aqui é bom, mas estar com Cristo é melhor. Então, ou seja, essa vida para nós está muito boa com Jesus. Mas o dia que nós deixar essa vida e for morar com Ele, vai ser muito melhor. Muito melhor. Sem comparação. Então, nós nascemos espiritualmente. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, agora tudo se fez novo. Então a gente nasce da água, do Espírito, e nasce espiritualmente, é o novo nascimento, que está lá em João 3, né? Jesus falou para Nicodemos, né? Que é necessário nascer de novo. Então esse novo nascimento é necessário. Agora, depois que nasce, tem que crescer. Depois que nasce, tem que crescer. E aí vem Pedro e diz que nós devemos desejar diligentemente o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por ele vades crescendo. Qual é o alimento que promove o nosso crescimento? A palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra, ouve a palavra, pratica a palavra, você cresce espiritualmente. E quando cresce, qual é a consequência natural? Produzir fruto. Produzir fruto. Toda a natureza nos ensina que os frutos só vêm na maturidade, né? Só vêm depois da maturidade. Uma árvore, você planta, ela tem que se tornar adulta para ela produzir fruto. Na igreja também do mesmo jeito. A gente nasce espiritualmente, tem que crescer em maturidade, até a medida da estatura de Cristo. Ele é o nosso referencial, é Ele que determina o nosso padrão de crescimento, de perfeição, de maturidade, e aí nós começamos a produzir fruto. E aqui Salomão, de maneira muito sábia, eu quero até intitular aqui a minha mensagem, frutificando com sabedoria. Então, a Bíblia nos mostra que o tempo de fé da vida cristã é um tempo que vai do nascimento espiritual até o crescimento e a produtividade. Amém? Deus nunca nos chamou apenas para conhecer a verdade. Deus nunca nos chamou apenas para nos reunir na igreja, cultuar e adorar. Mas Deus nos chamou para viver de maneira que possamos produzir frutos com abundância e com permanência. O fruto não pode ser apenas uma vez na vida, tem que ser constante. Tem que produzir frutos constante e com abundância. E aí, irmãos, o objetivo desse fruto, né, é interessante. Nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Você nunca viu o pé de laranja chupar uma laranja. Você nunca viu o pé de melancia chupar uma melancia. Você nunca viu uma árvore usufruir do fruto que ela produz. Assim também somos nós. Você não produz fruto para você. Você produz fruto para o irmão de fé, para os outros, para o mundo, para as pessoas que precisam de nós. Nossa vida é produzir fruto para outros. Se a gente não aceita essa regra, esse princípio, você termina ficando estéril. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E ele diz, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim não dá fruto, o que acontece? Corta. Corta. Se não dá fruto, corta. Mas se dá fruto, Jesus disse, meu pai limpa, para que dê mais fruto. Então, se você dá fruto, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de sua saúde, da sua vida, da sua família, de você, do que é seu. Ele vai cuidar de tudo para que você continue dando fruto. Ontem o irmão me perguntou, pastor, qual é o segredo de chegar aos 75 anos
com esse vigor? Eu disse para ele, é continuar dando fruto. Se parar de dar fruto, morre. Eu jubilei em 2017. 2 irmãos, obreiros nossos, jubilaram também na mesma data. E os 2 pararam de vez. Infelizmente, um obreiro maravilhoso, abençoado, teve hidrocefalia depois dos 70 anos. Dá para entender isso? Teve que fazer uma cirurgia. O outro, infelizmente, deu Alzheimer. Não conhece nem a esposa. Não conhece ninguém, não conhece amigos, não conhece ninguém. Um homem abençoado, homem de Deus. E graças a Deus eu ainda estou aqui. A gente esquece alguma hora de alguma coisa, troca, a idade vai chegando, você não tem mais aquela mesma condição de antes, né? Aquela habilidade, mas graças a Deus estamos aqui ainda tentando dar fruto. Aí o irmão me pergunta, como é que faz para ficar assim? E tal. Eu falei, é só produzir fruto que o Pai cuida. Ele vai cuidando, né? Vai cuidando de você. Aliás, Jesus diz lá em João 15,16, não fostes vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Você já viu o segredo? Se você tem uma árvore frutífera no seu quintal, você vai cuidar dela. Se o inseto ataca, você combate. Se falta adubo, você coloca. Se falta água, você irriga. Uma árvore que dá fruto, você nunca vai deixar ela sem os cuidados necessários. Agora, se ela não dá fruto, com o tempo você corta, né? Assim também somos nós. No reino de Deus, nós temos que dar fruto. Nós estamos aqui para participar da ceia, nos alegrar, comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo com gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda fará. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados, no futuro seremos glorificados, mas o objetivo de tudo isso é produzir fruto. Fomos chamados para produzir frutos. Então aqui nós temos nesse versículo 2 verdades. A primeira verdade, a Bíblia diz, o fruto do justo é árvore de vida. Ou seja, a justiça da nossa vida gera vida nos outros. O justo gera vida. Amém? Agora veja a segunda parte do versículo. E o que ganha a alma, sábio é. Ou seja, a justiça gera vida e a sabedoria verdadeira, ela se revela na capacidade de ganhar outras pessoas para Deus. Quando nós falamos de ganhar alma, eu não estou falando apenas do evangelismo de rua, do evangelismo pessoal. Não, é você estar sempre na torre de vigia para ajudar alguém. Ajudar alguém a vencer. Nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas que você nunca imaginou estão suicidando. Pessoas que precisam de uma árvore de vida perto dela. Pessoas que precisam de alguém que tenha sabedoria para entender o que Deus quer conosco, para discernir o nosso tempo. O nosso tema desse ano é, esse é o tempo. E Paulo diz, é o tempo de despertar do sono. O que a palavra de Deus está dizendo, que esse não é um tempo de dormir. Esse não é um tempo de descansar. Esse não é um tempo de baixar a guarda. Esse não é um tempo de relaxar. Esse é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, é um tempo de luta, é um tempo que nós temos que lutar, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que avançam contra a igreja, contra nossas liberdades, contra nossos princípios, contra tudo aquilo que o inimigo tenta semear como joio na consciência do povo de Deus.
E esse é um tempo de nós nos levantarmos com garra, com valentia, para defender a causa de Deus, para ajudar o povo de Deus, defender nossa família, nossos filhos, evangelizar, cuidar das nossas crianças e levar a mensagem de esperança à vida onde tem morte, levar onde esperança, onde há desespero, levar Cristo aonde falta essa luz do evangelho. Esse é um tempo. E quem pode fazer isso? O justo que gera vida. Quem pode fazer isso? Aquele que tem sabedoria para ganhar vida. Para ganhar uma pessoa, não basta você falar de Jesus para ela, tem que ter sabedoria para alcançá-la, porque cada pessoa você alcança de uma forma, cada pessoa tem uma maneira de ser alcançada. Tem gente que você alcança pela amizade. Não adianta você pregar primeiro, tem que fazer amizade primeiro. Ganha simpatia, ganha amizade, ganha confiança. Entra na vida dela, aproxima dela, encosta nela, gera vida para ela. Tem gente que você ganha através do louvor. Você adora a Deus, ela chora, ela é tocada e se converte. Tem gente que se converte através do seu testemunho. Convive com você, trabalha com você, estuda com você, relaciona com você e descobre que você é uma pessoa diferente. Você ganha ela com testemunho. Tem gente que você ganha no evangelismo pessoal, vai lá e fala de Jesus para ela. Mas tem gente que você ganha com ação social, dando comida, dando roupa, orando por ela, dando um apoio, ajudando. Tem que ter sabedoria e estratégia para alcançar vidas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é, porque nem todo mundo é salvo através do nosso discurso. Mas nós temos que entender qual é a estratégia, qual é o meio. Por isso que Paulo disse, eu usei de todas as formas para levar alguém a Cristo. Com o sábio eu fiz de sábio, com o tolo eu fiz de tolo, e eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma levar alguém a Cristo. Isso é sabedoria, isso é estratégia, isso é empatia, isso é uma forma de você penetrar na vida da pessoa, atingindo ela no seu ponto que mais necessita de um apoio, de uma ajuda. Então, irmãos, o fruto que nós temos que produzir não são apenas frutos visíveis, que tem frutos que são visíveis. Nós estamos fazendo um trabalho no Nordeste, tem frutos visíveis, né? Se você for lá, você vai ver muitos templos construídos, você vai ver igreja cheia, você vai ver o povo como está aqui essa noite, adorando o Senhor. É maravilhoso, é bom, são frutos visíveis. Nós abrimos um trabalho há muitos anos atrás, nos anos 90, um trabalho difícil, uma cidade extremamente quente, uma cidade difícil, né? Nós chegamos ali 4 horas da tarde, o termômetro estava marcando 40 graus, o pastor estava ameaçado de morte. Recebemos aquele trabalho numa situação tão adversa, tão triste. Eu voltei lá depois com a minha esposa. Para entrar dentro da igreja, nós tivemos que rodear por fora. Os diáconos tiveram que abrir corredor para nós passar, tão cheia que estava a igreja. O grupo de mulheres, 80 mulheres uniformizadas. O grupo de jovens, 40 jovens uniformizados. Uma igreja cheia. Isso é um fruto visível. Isso é um fruto visível. Mas nós não fomos chamados apenas para produzir fruto visível. Nosso trabalho social, aquele trabalho que todo mundo vê, aquele trabalho que todo mundo testemunha, nós fomos chamados para produzir frutos invisíveis de valor eterno. É aquele que ninguém vê, é aquele que você constrói às madrugadas no joelho, no seu jejum, na sua vida de oração, na intercessão, na contribuição silenciosa, é aquele trabalho que você faz e ninguém sabe que você está fazendo. São frutos invisíveis que só a eternidade vai revelar o valor e a importância desse fruto que você está produzindo. Então, o fruto do justo é árvore de vida. Se lembra do Salmo 1, versículo 3? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto faz prosperará. Amém?
Esse é o justo. O justo não é aquele que está na roda dos escarnecedores. O justo não é aquele que tem hábito em comum com os escarnecedores. O justo não é aquele que comunga, que se mistura, que tem comunhão com os escarnecedores. Mas o justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Esse justo é diferenciado. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, a sua beleza espiritual nunca murcha. Você está sempre diante de Deus, viçoso, florescente, abençoado. As folhas não caem e o fruto produz na estação própria. Nós temos um tempo para cada ação ministerial da nossa vida. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, primeiro, para todo propósito tem um tempo. Eu tive um tempo que eu vivi em Minasul, 35 anos como vice-presidente, dirigindo o culto, conduzindo a igreja, pastoreando. Meu sogro plantando igreja, eu cuidando da igreja local. Era o meu trabalho. Foi um ciclo, foi um período, era um propósito de Deus para a minha vida naquele tempo. Mas eu tive um outro tempo que eu presidi, passei a presidir. E tive um outro tempo que eu sou só missionário. Eu não presido, eu não dirijo igreja, eu sou só missionário. Então, o fruto é na estação própria e de acordo com o propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você. E o propósito de Deus para mim e para você tem o tempo certo para cada estação, para cada propósito, para cada tipo de fruto que você vai produzir. Amém? Então o fruto do justo é árvore de vida. Na Bíblia, a árvore simboliza aquilo que alimenta, aquilo que restaura, aquilo que comunica vida. Nós nos alimentamos daquilo que a terra produz. Os frutos são o nosso alimento, né? Então, as pessoas do mundo, elas sobrevivem. E elas se alimentam do que a igreja produz. Através da palavra, do poder do Espírito Santo. É a igreja que produz o alimento que o mundo precisa. A Bíblia diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar precisa crer. Para crer precisa ouvir. Para ouvir precisa ter quem pregue. Para ter quem pregue precisa ter quem vive. Você já entendeu isso? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, o justo é aquele que vive em obediência e comunhão. E os resultados não são apenas pessoais. Os resultados da nossa vida são resultados coletivos, é fonte que jorra para outras pessoas. Você sabia que você é uma fonte? Você é uma fonte que tem que jorrar alegria, é uma fonte que tem que jorrar fé, é uma fonte que tem que jorrar ânimo, é uma fonte que tem que jorrar boas palavras. E aí, Provérbio 10 e 11, olha o que diz aqui. A boca do justo. Quem tem boca aí? Deixa eu dizer o que, para que serve sua boca? Não apenas para comer, né? A boca do justo é um manancial de vida. Glória a Deus. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. A minha boca, a sua boca tem que ser um manancial de vida. Manancial que jorra só água doce, não jorra água salgada, só água que dá vida, que restaura, que mata a sede. A nossa boca é árvore, é manancial de vida. Então, irmãos, e o que ganha alma? Sábio é. Que ganha alma? Sábio é. E essa é a segunda parte desse versículo, né? Aqui a palavra de Deus redefine esse conceito de sabedoria, como não se trata apenas de títulos, de discursos bem elaborados, de conhecimento intelectual, mas ganhar almas, participar da obra de Deus, do reino de Deus, é um processo que nos acompanha ao longo da nossa vida. Não deve ser apenas um trabalho de final de semana, é um estilo de vida gerando testemunho. Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal não é sal hoje, amanhã não é. Ele é sal 24 horas.
A luz, qualquer hora que você precisa dela, ela está pronta, ela acende. O objetivo da luz é brilhar onde há trevas. O objetivo do sal é preservar e dar sabor. Essa é a nossa função. Isso é o justo, é o ganhador de almas. Nós estamos 24 horas a serviço de Deus. E Daniel 12:3 diz: os que a muitos conduzem à justiça resplandecerão como astros do reino do Pai. E assim a nossa vida vai ser cada vez mais próspera e glorificada por Deus. Lá em Provérbios capítulo 11 e versículo 18, a seguir diz que a vereda do ímpio é como a escuridão da noite. Tropeça e não sabe que tropeçou. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? Então nós vivemos uma geração que valoriza o saber, mas Deus valoriza o obedecer. Saber muito e não obedecer é contrair condenação, porque quem mais sabe e não obedece vai ser castigado com mais rigor. Então aquele que mais conhece a verdade e não obedece, não adianta. Hoje tem tantos doutores da Bíblia, né? Tem tanta gente na internet dando lição, tem tanta gente querendo nos ensinar, tem tanta gente condenando o que nós fazemos. Falar, irmãos, como diz o ditado popular, até papagaio fala. O difícil não é falar, é viver. Então nós vivemos uma geração que sabe muito, mas obedece pouco. Agora essa igreja aqui, não importa o tanto que você sabe, importa o tanto que você obedece, importa o tanto que você serve ao Senhor. É isso que conta, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então quando você teme a Deus, você já é um grande sábio. Quando você teme ao Senhor, pode ter certeza, você tem moral para dar lição. Você tem moral para ensinar os outros. Agora a gente que não teme a Deus, que não obedece a Deus, vai ensinar nós o quê? Você não sabe o que ela está vivendo? Tem gente que está aí na internet, tem influenciador, milhões de pessoas seguindo. De repente você vai verificar, é cego guiando cego. Cego guiando cego. O resultado é caímos no buraco. Então, irmão, o verdadeiro influenciador da igreja é esse que está aqui, né? Esse aqui é o verdadeiro influente dessa igreja, né? Que fala a verdade, que aconselha, que exorta, que diz o que precisa, que usa o cajado, que usa a vara, mas está aqui, né? Então, quando a pessoa tem um problema, não vai ligar para o influencer, né? Vai ligar para o pastor. Está com problema na família, quem é que vai lhe atender? É o sábio lá da internet? Não, é o seu pastor. É aquele que ora por você, que dá conselho, que vai no velório, que vai no aniversário, que faz o casamento, que está junto com a igreja, que participa. É esse aí que precisa ser ouvido. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus Cristo mostrou, irmãos, que nós temos que ter uma sabedoria prática. Jesus, ele viveu como nosso exemplo supremo. Ele é o exemplo supremo de sabedoria. Ele não apenas ensinou com sabedoria, mas ele também tocou, curou, perdoou, salvou, multiplicou pães, abençoou vidas, né? Então, da mesma forma, nós fomos chamados para fazer o que Jesus fez. Jesus disse: aquele que crê em mim, não só fará as obras que eu fiz, mas fará obras maiores ainda. E aí, meus queridos, eu termino dizendo: esse é o tempo de produzir com sabedoria. Tem gente que está produzindo muita folha. É bonito, né? Muita folha, mas não tem um fruto. Tem que ter folha, mas tem que ter fruto, né? Então, o mundo não precisa apenas de pessoas mais inteligentes, mas precisa de justos que produzam fruto, que sejam árvores de vida, cuja boca jorre um manancial de vida. Então isso nos lembra, irmão, que a verdadeira sabedoria se manifesta em alcançar vidas para o reino do céu. Tudo aqui um dia termina. Tudo aqui um dia termina. O que vai nos acompanhar são as nossas obras. A Bíblia diz que quando a gente morre, descansa dos trabalhos, mas as nossas obras nos acompanham. Eu estava vendo essa semana um histórico das duas maiores empresas de transporte rodoviária aqui do centro-oeste goiano e do norte, né?
Transbrasiliana, Rápido Marajó, essas empresas aí que foram, Araguarina, que foram empresas tremendas, empresas que cresceram, tinha milhares de funcionários, hoje são empresas falidas. Quanto trabalho, quantos anos, quanta coisa, isso vai para a eternidade? Não vai. O que vai para a eternidade é a sua oração que você fez hoje, é a Bíblia que você leu hoje, é a sua vinda na igreja aqui hoje, é a sua contribuição que você deu aqui na igreja, é o que você fez para Deus, é isso que vai te acompanhar. As conquistas materiais ficam aqui, as conquistas espirituais nos acompanham. Então nós temos que viver uma fé prática, uma fé sábia, que nós possamos cumprir esse versículo. O justo é árvore de vida, e quem ganha alma, sábio é. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que possamos continuar sendo essa árvore de vida, produzindo fruto para resgatar muitas vidas para o reino de Deus.